Eu quero ler, então, que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você nos visita, isso é uma palavra para a igreja, mas isso é uma palavra, você está chegando aqui, nossa, o que é isso? Durante a palavra, talvez você vai começar a entender algumas coisas que acontecem com você, algumas coisas que acontecem com alguém que você ama, algumas coisas que você percebe acontecer, e você vai entender o porquê disso. E você, mesmo que seja o teu primeiro dia, hoje você pode sair daqui curado, liberto, salvo, porque é isso que Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo, amém? Então, abra o seu coração, deixa eu ver o horário aqui, quero pedir paciência, eu vou ter que ler alguns textos, eu vou ter que basear, porque a palavra de Deus ela é poderosa, então que você anote, para que chegar na tua casa, para que você perceba, mas que você tenha paciência e esteja aí com o coração aberto. O primeiro texto que nós vamos ler, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 20 ao 26, é um texto muito forte, um texto bem complicado. Esse texto surge porque quando Jesus vem e Mateus começa a falar do que o reino de Deus, quando ele escreve, Mateus escreve, fala do reino de Deus, que Jesus ele vem, mas ele fala muito sobre o reino de Deus presente, que chegou, porque eles esperavam o reino ali, para que pudesse desbancar o reino de Roma. E começa essa história do reino de Deus. E cada evangelho, João não fala muito do reino, ele fala mais do rei, do verbo vivo que se fez carne, de que esse Messias é o Deus encarnado. Mas daí Marcos também acaba não falando, mais Mateus e Lucas, mas Lucas fala muito essa questão que o reino não é só um reino messiânico, aquele reino que vinha ou que vai acontecer, que vai ser no final. Mateus fala muito sobre o final, temos o capítulo 24, do reino futurista, que vai acontecer, o fim das coisas. Mas Lucas, você percebe que ele já fala, o reino chegou, o reino está em vós, o reino está dentro de vocês, o reino é agora, e é mais ou menos isso que acontece. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre reino. Mas o que acontece aqui é que Jesus começa a expulsar os demônios das pessoas. As pessoas que estavam cativas a demônios, a espíritos malignos. Essas pessoas, ao se deparar com Jesus, esses espíritos saíam. Espíritos de enfermidade, espíritos que aprisionavam, que destruíam as vidas. E os opositores de Jesus, aquelas pessoas que não gostavam, eles começaram a tentar falar, não, ele expulsa demônio, porque ele é o príncipe dos demônios, ele expulsa porque ele tem uma junção, ele tem um pacto, ele é o próprio demônio, tenta falar, por que isso? Porque na época havia já muitos exorcistas, magia, e tantas coisas, que na época porque até hoje nós vemos gente que trabalha com isso, mas às vezes é o espírito mal que sai, porque hoje tem tanta coisa e magia e tantas seitas que mexem com isso, mas na verdade nunca é completo, porque às vezes o espírito demoníaco, a influência, aquilo lá, ele fica quieto, ele finge que sai, porque na verdade ele está querendo trazer uma moral pro da magia, pro que é companheiro dele, que usa outras pessoas para enganar, através de seitas, através de tantas coisas. Mas essa pessoa nunca fica boa, ela sai num dia, passa um tempinho, ela já está ruim e assim por diante. Como o que Jesus fazia era algo inédito, porque Jesus fazia, a pessoa era curada de verdade, as coisas aconteciam e as pessoas eram livres, tinham vida mudada. Eles começaram a falar assim, não, esse daí é diferente. Mas ele é diferente, não é porque ele é o Deus que ele está falando, não é porque ele é como Belzebu, ele é o príncipe dos demônios. E é respondendo isso que ele começa esse texto, e é um texto muito forte. Vamos ler, depois eu continuo falando um pouquinho mais.
Diz assim, Jesus respondendo a essas acusações que ele expulsava por Beelzebu, ele fala sobre casa dividida, ele fala, tem alguns valores, alguns princípios nisso, mas eu quero daqui para frente, versículo 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso, se não é por Beelzebu, mas se é por Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Chegou a vocês o reino de Deus. O que Jesus está falando é que a questão da possessão, que a questão do controle do inimigo sobre uma vida, tem a ver com reinado, tem a ver com império, porque reino tem a ver com rei. Todo reino tem alguém que manda, alguém que comanda. Hoje a gente não tem noção sobre reino, porque a gente vive em democracia. Então, o presidente do nosso país, você vê, não manda, tenta, mas tem mil coisas que não, tem que passar por tantas coisas, não, é um monte de coisa. Não, nessa época, o rei decretava, vai morrer, vai morrer. O rei decretava, vai viver, vai viver. O rei decretava o pior cenário para a população e aquilo acontecia. A população podia se rebelar, mas o rei, ele era o soberano. A palavra dele era ordem e ninguém questionava. A ponto dele ser uma mulher, se a esposa dele chegasse diante dele sem anunciar, aquilo na lei ele podia levantar um cetro ou não levantar, a esposa dele ia para a morte. Sabe, são coisas que a gente quando fala de rei, de reino, por isso que às vezes a gente acha, quando fala sobre um reino de Deus, a gente fica assim, ai, peraí, vamos ver, o que a gente acha? Faço, não vá. E a gente vai perceber que todos nós vivemos debaixo de um reino. Ah, tem gente que está achando que a pior parte é ficar debaixo do reino do Bolsonaro, ou do governo do Bolsonaro. Tem gente que acha que a pior parte é ficar abaixo do governo do Lula. Na época achava que a pior coisa era ficar abaixo do governo de Nero, de César. E hoje tantas coisas assim, mas Jesus vem e começa a falar, olha, a questão é o seguinte. E ele vai para uma metáfora para falar sobre isso. Ele faz uma metáfora perfeita que começa no capítulo 21, no versículo 21. Ele diz assim, quando um homem forte, bem armado, que no caso aqui é Satanás, guarda a sua casa, seus bens, estão seguros. Jesus está se referindo ao mundo sistema, o homem que está debaixo do governo de Satanás, desse homem forte, através dos pensamentos e desejos. A gente pode ver isso daí, 2 Coríntios 4:4, diz assim, o Deus dessa era, o príncipe dessa era, o rei dessa era, o rei desse século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. 1 João 5:19 diz que o mundo jaz no maligno. Quando o homem cai e decide, eu não quero, Deus cria o seu reino perfeito e coloca o homem. Quando o homem fala assim, não, eu não quero seguir as tuas orientações, o Senhor deu tudo, mas falou para eu não fazer isso, não comer isso. Eu segui aquilo que a orientação da serpente, que era Satanás, e ele me despertou para os meus desejos, porque eu olhei e vi que era legal, que era gostoso, surgiu a consciência dos olhos, daí ele falou que aquilo poderia me dar sabedoria, eu poderia me tornar igual a Deus, eu poderia ser independente, eu não precisaria mais estar debaixo de um rei, eu poderia me tornar o meu rei, o meu Senhor. E por conta disso, porque Deus tinha dado ao homem autoridade sobre a terra, sobre o mundo. O homem controlava, governava, mas quando ele cede à tentação, ele perde o governo, tanto de si, quanto do mundo, para Satanás. Ele entrega, porque aquele que perde
uma guerra, ele se torna escravo de quem o conquistou. Isso daí a gente vai ver lá depois, num outro texto. Então, dali em diante, quem se torna o príncipe desse século, dessa era, é Satanás. E a nossa carne que cai, que se deturpa, e a gente começa a ser induzido e conduzido por desejos, por paixões, por sentimentos pecaminosos, e a gente começa, e esse príncipe começa a governar a gente, e a gente ali, nós assumimos uma dívida, ali de repente agora o Satanás me controla, ele é esse valente que entrou na minha vida, ele é esse valente que entrou no mundo, e comanda tudo agora, comanda. Você repara aqui, uma coisa que chama atenção, mas quando alguém, não, aqui versículo 21 ainda, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, repare, casa, aqui a palavra casa, ela é traduzida, tem várias, tá certo, Deus está falando sobre a nossa vida, não, mas aqui está falando sobre oikos, sobre pessoas, sobre comunhão, sobre família, sobre amigos, e daí tem outras versões, outras palavras que falam sobre gerações, sobre geração, sobre século. Ele veio, quando esse valente está governando, está dentro, está comandando, ele faz o que ele quer, ele está guardando a sua vida, os seus desejos, as suas vontades, muitas vezes as suas decisões, muitas vezes aquilo que está acontecendo com teu filho, muitas vezes aquilo que está acontecendo com o mundo, e aqui vai, na maioria das vezes, naquilo que está acontecendo, inclusive no governo natural, aquilo que está acontecendo que a gente fica, não, mas está acontecendo no governo, a gente precisa brigar com o governo é uma consequência desse controle, porque o mundo jaz no maligno, o pensamento do mundo é mau, tudo, o coração do homem, essa não é de se espantar, as influências, a mídia e tantas coisas. Vamos ver se eu coloquei aqui, aonde que eu coloquei aqui. A mentalidade do mundo é maligna, os pensamentos, os desejos, as intenções do coração do homem são mal. Quando o inimigo, esse valente, tomou conta, o homem se tornou mal. E daí, vem, por que Deus não acaba com o mal? Porque o mal está dentro do homem. Para Deus acabar com o mal, ele precisa acabar com o homem. Então, quando um homem sobe no poder, você vê às vezes uma pessoa que é boa, mas quando ele chega no poder, ele começa a se corromper. E daí ele começa, mas quem que fica feliz? Porque essa pessoa é controlada por alguém que está querendo destruir. Quando um governante está governando de uma maneira equivocada, errada, e isso está prejudicando o povo, tem um governante acima, um valente acima dele, que está dando risada, porque na verdade ele só está fazendo a vontade do seu rei. E hoje o mundo é governado por esse rei. Os governos. E quando Jesus vem, ele começa a tentar falar sobre esse reino. E todo mundo está achando que é o reino ali, Roma, que o problema é Roma. Mas daí vem o versículo 22. Mas quando alguém mais forte, olha essa palavra, quando alguém mais forte, mais poderoso, o ataca e o vence, quem é esse mais forte? Quem é esse mais forte que o venceu? Ah, não, meu querido, você não está entendendo. Quem é esse mais forte? É Jesus! É Jesus que veio como o mais forte, como o todo-poderoso. Ele veio desbancar o valente, o que se achava bambambam, que achava que governava, que mandava, que apitava. Mas de repente chega o mais forte, o poderoso,
aquele que era, que é, que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que chegou lá diante desse forte e pisou na cabeça dele e falou: dá a chave aqui, porque agora quem vai entrar, quem vai governar, vai ser eu e a minha igreja. Glória a Deus. Quando mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. E agora não é mais você esse valente. Ele agora tem um outro poderoso. Agora tem um outro rei. E esse rei é Jesus. Quem já viveu essa experiência de ser livre, liberto do império, das trevas, do inimigo, de tantas coisas, de desejos pecaminosos? Essa semana, só para os irmãos ficarem tranquilos, eu fiz teste de Covid, porque eu comecei com uma gripinha, eu fui lá para fazer teste de Covid, para não colocar ninguém em risco, e deu negativo, tá joia? Glória a Deus. Mas estou com uma gripinha desde segunda-feira. E quando essa experiência da gente perceber que agora eu não estou mais sobre o império, sobre o domínio do pecado, de Satanás, mas agora eu tenho um Deus. Jesus, Ele veio, Ele me libertou, Ele me livrou, e agora Ele começa a reinar na minha vida, Ele começa a conduzir a minha vida. Ele chega para Satanás e fala assim: ó, sai, vai embora, porque agora nessa vida, nessa casa, nessa família, existe alguém mais forte, e você nunca mais vai poder chegar perto, porque toda vez que você chegar perto, você vai lembrar que tem alguém mais forte, vai lembrar que tem alguém mais poderoso, e que é o novo Senhor e o novo Rei dessa pessoa e dessas vidas. Os judeus, como eu falei, esperavam um reino físico, um reino para que pudesse livrá-los dos problemas naturais. Mas Jesus está ensinando que esses reinos físicos são apenas consequência do reino espiritual. Já expliquei. O domínio do mal, Satanás, sobre o mundo, sistemas, reinos e pessoas. Jesus não veio para destronar César, Domiciano, Nero, Cláudio, Calígula. Jesus vem para destronar Satanás da vida do homem e do mundo, para que esses voltem a viver a plena vontade de Deus, para que esses voltem a experimentar o reino de Deus. Por isso que Jesus, quando Ele ensina a igreja, os seus discípulos a orarem, Ele ensina: seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Porque no céu é uma vontade perfeita, ali é o reino, mas nós precisamos começar a viver o reino dele aqui, agora, porque quando ele chegou, quando ele veio, ele já falou, ele estabeleceu o reino dele, porque quando na cruz do Calvário, ele desbanca o forte, ele está falando, agora o reino de Deus voltou, e agora eu entrego aos homens. Eu entrego de alguma maneira aos homens, aos que creem, aos que me recebem, aos que pela fé entendem que, eu não quero mais viver sobre o domínio do inimigo, eu não quero mais viver segundo essa ordem, eu não quero mais seguir esses pensamentos. Eu entendo que na cruz do Calvário, Jesus veio e desbancou tudo isso. Eu vejo que Jesus, Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que seus ensinos são perfeitos, que eu entendo toda essa história da queda do homem, daquilo que a Bíblia ensina. E quando eu começo a entregar a minha vida para Ele, eu percebo que um sistema de governo talvez não me afeta tanto. Porque o que mais afeta o homem não é o que está fora dele, é o que está dentro. É uma das brigas de Jesus com a turma ficava, eu estou vendo que os seus discípulos não lavam a mão. Eu estou percebendo que os seus discípulos não fazem rituais que a gente falava. Jesus fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Os maus pensamentos, os maus desejos, os homicídios, os adultérios, o
quando você fuxica, quando você futrica, quando você critica, quando você tem pensamento negativo, quando todas essas coisas, sabe, quando você vive tudo isso, é porque tem um forte aí dentro governando você. E isso tem, sabe, levado você, o homem, a quê? A ficar triste, a ficar mal, a casar com um, a casar com outro, a não dar certo no trabalho, a não estar feliz nessa igreja, a não estar feliz na outra igreja, a não estar feliz em lugar nenhum, com a família, sem família, tá sozinho, tá com tudo, não tá feliz, a não tá feliz aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para todo lugar, não tá feliz porque o problema não é o governo, o problema não é a igreja, o problema não é o pai, o problema não é a liderança, o problema é o rei, que se encontra aqui dentro, que ainda é o rei que leva ele a fazer todas essas coisas, a cometer tudo isso que o prejudica, e prejudica todos os que estão em volta. Mas quando nós falamos, Senhor, eu entendo que o Senhor hoje está aqui para me libertar de tudo isso. Eu creio que na cruz do Calvário, o Senhor destronou esse rei, e hoje eu sei que pela fé o Senhor pode destronar ele daqui do meu coração, eu sei que pela fé o Senhor pode destronar ele da minha casa, eu sei que pela fé o Senhor pode destronar ele, e hoje eu quero que o Senhor venha governar a minha vida, que o Senhor seja o mais forte na minha casa, na minha vida, nos meus familiares, em tudo isso, porque se o Senhor entrar, o inimigo não tem mais vez. Amém? Quem quer receber esse mais forte aí? Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, do domínio desse reino, desse rei, desses desejos, de tudo isso, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas a pergunta que eu faço, e quero conversar com vocês um pouquinho, mas se Jesus nos libertou, se Ele mandou embora o valente, se Ele é o mais forte, por que tenho sido derrotado? Porque muitas vezes parece que perco, sinto esse valente constantemente me conduzindo, me guiando, parece que me derrotando, parece que não me sinto guardado. Lucas 11, 24 a 26, diz assim, esse mesmo texto base que eu estou usando é o de Lucas, de 11, de 20 a 26, versículo 24 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, ou quando esse homem forte sai de um homem, porque o mais forte o destronou, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, porque o mais valente começa a colocar a casa em ordem. Mas quando ele chega, ele só encontra a casa varrida. Tem outras versões, vazia e em ordem. Mas aqui não fala que ele encontra com o valente ou com o mais valente. Ele só encontra a casa em ordem. Ele não encontra a casa com o rei, com o novo, com o Senhor. Ele encontra a casa bonitinha. Versículo 26. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem, ou daquela casa, ou daquela pessoa, ou daquele lugar, torna-se pior do que o primeiro. Que texto forte. E eu queria falar sobre, pastor, isso daí é só sobre possessão? Não, aqui eu coloco sobre influência. Hoje o inimigo já percebeu, principalmente, que às vezes a possessão, ele fica aquela coisa, ele sai, vai numa igreja, expulsa, sai, e ele, no nome de Jesus, ele tem que sair, porque Jesus é o mais forte. Mas a pessoa precisa querer, a pessoa, pode reparar que as pessoas iam até Jesus, as pessoas precisam querer, mas hoje o inimigo trabalha de diversas outras formas. Ele entra na mente, ele entra nos pensamentos, ele entra de várias formas antes de entrar no corpo. E muitas vezes, antes de entrar no corpo, a pessoa já se rebentou, porque ele vem matar, roubar e destruir.
Às vezes ele vence a pessoa no pensamento, na indução, nas coisas, assistindo isso, ouvindo aquilo, conversando aquilo, fazendo aquilo, levando, usando temperamento, usando tantas coisas. Ele está ali, ele sai porque esse pensamento foi renovado. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse reino, mas transformai-vos com a renovação do vosso pensamento, com o vosso entendimento. Agora eu começo a entender e pensar de acordo com esse novo rei. Então esses pensamentos começam a ser mudados, mas daí esse espírito, esse rei, ou essa influência, volta e começa a ver esse pensamento, essa casa chamado pensamento, chamado coração, chamado intenções, chamado desejo. E ele fala assim: opa, estou vendo que não está tão... Estou vendo que parece que mudou ali, mas continua... Não estou vendo um Senhor, não estou vendo um novo rei. Porque é isso que nós precisamos entender, meu querido. Reino tem a ver com rei. Tem a ver com senhorio, com comando, com ordem. E quando ele percebe isso daí, ele volta. Por isso que tem gente que fala assim: quando eu cheguei na igreja, ou quando eu comecei a orar, parece que eu até senti o primeiro amor, parece que foi mais fácil. Ali eu consegui, parece que eu recusava mais as tentações, parece que não me atraía mais. Agora parece que está mais difícil voltar. Sabe por que está mais difícil voltar? Porque já voltaram mais 7. Porque nesse período, teve momentos, porque eu já vou continuar aqui, teve momentos que ele percebeu que a mente estava vazia, o coração estava vazio, não estava cheio de Deus. Percebeu que você continuava sobre a influência, que as suas decisões, as suas escolhas, não estava de acordo com esse mais valente. Esse valente tirou, mas começou a arrumar, mas de repente você falou assim: não, tá bom, agora já melhorou, já ficou mais, agora tá bom, deixa a casa aqui vazia, deixa eu começar a controlar agora, porque, vamos lá. E daí ele vem e começa com sutileza, com pensamento, com conversa, com tantas coisas, e daí de repente ele volta, essa casa está sem o mais valente, essa casa está sem comando, então eu posso, vem cá, vamos lá que agora a gente faz a festa. Por isso que tem tanta gente, inclusive dentro da igreja, sofrendo influências demoníacas, influências do valente ainda, dessa influência do pensamento caído, do pensamento pecaminoso, da influência desse mundo, porque ele acredita no mais valente, ele até aplaude o mais valente, ele tudo, ele se empolga com a história do mais valente, ele quer que o mais valente comande, mas da hora que o mais valente fala assim: não, cuidado com isso, não fique andando em 2 canoas, porque qualquer momento as canoas vão se abrir e você vai cair. Não, mas eu gosto tanto daquela outra canoa ainda, então não adianta eu aplaudir o mais valente, mas esse mais valente, ele não toma o lugar do outro valente, porque eu não permito ele sentar no trono, ele não comanda. Então se ele não comanda, porque Jesus não aceita, ele fala: eu não dou a minha glória a ninguém. Jesus não aceita o lugar do carona, ou ele dirige a tua vida, ou ele deixa você seguir a tua vida, ou você se compromete com o Pai, e quer a segurança, o banquete, todas as bênçãos, o poder que ele exerceu, tudo a autoridade do Pai, ou você tem que sair da casa e viver a tua vida. Não, eu posso ficar na casa do pai? Pode, igual o filho mais velho. O filho mais velho nunca saiu. Mas sabe que não era o pai que comandava o filho mais velho também?
era sua religiosidade, era seu orgulho, era o seu achar. Dentro da casa do Pai, também tem muita gente que ainda é conduzido pelo sistema desse reino do forte, não do mais forte. Você quer ser livre, você quer ser liberto, você quer realmente exercer o teu poder, a autoridade que Deus te deu. Fala assim: Senhor, eu quero hoje que o Senhor entre e expulse de vez esse valente. E eu não vou mais negociar com ele. Eu não vou negociar mais com esses pensamentos. Eu não vou negociar mais com essa cultura. Eu não vou negociar. O Senhor vai ser o meu rei. O Senhor vai governar a minha casa. O Senhor vai governar os meus desejos. O Senhor vai governar as minhas atitudes. O Senhor vai governar. Daí sabe o que vai acontecer? O mais valente vai entrar em ação. E se ele entrar em ação, meu querido, não tem cadeia que possa segurar. Ele entra quebrando cadeias. Ele entra expulsando tudo que tiver para ser expulso. Ele entra consertando, ele entra renovando, ele entra fazendo um rebuliço para a tua vida ser um testemunho para a glória de Deus Pai. Aleluia. Por que o diabo continua fazendo estrago? Vou tentar correr aqui. Por que o diabo continua tentando fazer estrago, influenciando? Primeiro, porque ele nunca desiste. Não pense que você vai sair dessa palavra aqui e vai falar: eu entendi, vou sair daqui, era por causa disso, por causa daquilo, eu estou saindo. Então você vai aqui, você vai vir aqui, você vai receber uma oração, Deus vai te libertar, você vai sentir a unção, você vai sentir algo que você nunca sentiu na tua vida, você vai perceber o poder de Deus. Talvez você vai sair daqui, vai ficar uma semana, 2 semanas, você vai falar assim: agora esse valente nunca mais vai aparecer. Não, ele vai aparecer. Ele não desiste. O texto fala que ele volta, porque ele anda por lugares áridos. Ele não desiste. Ele não foi feito para lugares áridos. Ele veio, ele está aqui como intruso nessa terra para matar, roubar e destruir você, a sua casa, a sua família. Esse é o objetivo dele. Ele não quer ficar zanzando para lá e para cá, não. Ele quer entrar na casa aonde Deus habita. Ele quer entrar, ele quer tirar os filhos de Deus do céu, porque ele não tem mais essa oportunidade. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor de vocês como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O próprio Jesus, você pensar lá na tentação, Jesus não brincou com ele, Jesus não esculachou ele, derrotou ele ali. Não tentarás o Senhor teu Deus, arreda-te de mim, Satanás, e tal. E o texto ali, eu não lembro aonde que está, fala: e ele deixou, e ele saiu, se ausentou por um tempo. Cara, ele não desistiu do próprio Jesus. Lucas 4, alguma coisa ali, que bem nessa hora ali, quando Jesus já, depois das 3 tentações, ele fala ali, e ele se ausentou por algum tempo. Daí o diabo continuou usando, inclusive Pedro, que foi uma bênção. Mas chegou uma hora que Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro falou: você não vai para a cruz. Estava tentando atrapalhar. O diabo usa amigo, o diabo usa gente que a gente ama, gente que ama a gente, sem perceber, às vezes é usado. E a gente, por isso que fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades, porque eles ficam tentando, porque daí usou uma fala errada de um pai. Sabe o que acontece? Uma atitude errada de uma esposa, do marido, de um filho, nosso coração se enche de mágoa. Ele viu o leão olhando, ali tem uma brecha, porque a segunda coisa, ele nunca desiste, mas como ele pode entrar se tem um mais forte? Mas como ele pode entrar e te atingir? Ele entra através de legalidade. O inimigo só entra através de legalidade, de brechas. Legalidades são brechas. O leão, você já viu como que o leão fica?
perto de uma manada de búfalo, de animais que são... Eles ficam lá, vão cercando, vão olhando, tudo. A hora que tem uma brecha ali, o mais fraco, mais não sei o quê, porque eles têm princípio, não posso ali, porque ficam os mais fortes, são os que ficam do lado de fora, são os machos, são os mais fortes, que ficam lá, os mais fracos ficam, e eles seguem princípios, até no reino animal. O reino espiritual é um reino de legalidades, é um reino legal. O inimigo não faz nada sem legalidade. Eu mostrei para a Nilva, falando sobre a oração de pai e mãe. O filho pode estar fora, você pega lá também, você pode ler no capítulo 1 de Jó. Quando o inimigo chega lá, quando Satanás chega, se apresenta para Deus, e Deus fala, você está vendo meu servo Jó? Como que ele é, tudo. Daí o inimigo fala, também o Senhor colocou uma cerca sobre ele e sua família, e seus filhos, o Senhor colocou uma cerca. Agora você viu algum texto lá falando que os filhos de Jó oravam? Que os filhos, você vê lá que os filhos davam banquetes, e Jó, por causa do medo, meus filhos, eu sei que eles, nesses banquetes talvez eles possam ter bebido, pode ter aprontado alguma. O que Jó fazia? Ele sacrificava, ele orava pelos filhos, ele estava lá, ele estava buscando. Não fala que os filhos oravam. E olha aqui que é princípio e poder. Satanás, o Senhor cerca ele e os filhos. Eu não posso tocar nem nele nem nos filhos. Mas por que não pode tocar nos filhos? Porque o pai está lá orando, intercedendo. O próprio Satanás está reconhecendo, eu não posso. O Senhor blinda. Então, ou seja, Satanás está reconhecendo, eu não posso fazer nada sem legalidade. E daí Deus permite. E daí no caso de Jó foi uma permissão de Deus, não foi por causa de legalidade, mas foi uma permissão porque Deus tinha um plano maior para trabalhar na vida de Jó e fazer ele ter 2 vezes mais tudo que acontece. Não, mas então, meu querido, se você, não, mas eu estou procurando fazer tudo e estou sofrendo. Talvez seja Deus querendo trabalhar com você. Mas também talvez, e aqui vai muitas vezes, e para mim na maioria das vezes, é por legalidade mesmo. É porque a gente não ora, é porque a gente não busca, é porque a nossa casa está vazia de rei. O mais forte, a gente vai, mas a gente não continua, a gente não prossegue, a gente conhece a Deus, mas não prossegue em conhecê-lo. A gente para no meio do caminho, ele fala algumas coisas e a gente não continua. João 14:30 explica muito bem isso. Jesus, o próprio Jesus falando. Se Jesus teve que ter cuidado, imagine nós. João capítulo 14, versículo 30 diz assim, mas é Jesus falando, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo, pois o forte, pois o valente, pois o que domina sobre esse cosmo, essa era, sobre esses pensamentos, ele está vindo, mas ele não tem direito nenhum sobre mim. Ou seja, lá no deserto eu não caí em tentação, ele tem percebido a minha comunhão com o Pai, ele tem percebido como que eu tenho agido com os fariseus. Não, mas Jesus, ele era demais. Ele chamava o fariseu de sepulcro caiado. Ele falava, ele tinha um zelo por... Você vê Jesus falando, esses dias eu comecei a mostrar Paulo falando Jesus, porque às vezes a gente acha que não, mas você falar a verdade, você mostrar, você confrontar, não, olha lá, tá vendo? Não, o problema de Jesus, ele falava é que ele não dava brecha, ele orava, ele buscava direção, ele discernimento, ele não cometeu pecado nenhum. Por conta disso, ele não tem direito, ele não tem legalidade, ele não tem brecha, então ele não pode fazer nada comigo. Como que ele entra? Com legalidade. Eu quero dizer algumas coisas, talvez eu choque os irmãos. Eu continuo tendo as minhas fragilidades. Mas, um pouco antes de eu assumir como pastor, de vez em quando eu tinha uma tendência
a olhar pornografia. A gente tem esse mundo que nos corrompe, não era longe de ser viciado. Não falar que era viciado, nada disso. Mas de vez em quando passava um filme, puxa, eu gostava. Se eu tivesse a possibilidade, talvez, de escolher um filme mais picante, talvez eu escolhesse, justamente por saber que teria uma cena mais picante. E isso, de vez em quando, puxa, é um desejo. Qual o problema? Não, isso daí, não. Eu comecei a perceber, e quando eu comecei a buscar, e comecei a perceber, inclusive, algumas consequências, não só na minha vida, mas nas pessoas que me cercavam. Eu falei, opa, peraí, eu acho que tem dedo do inimigo aí. Mas eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou servindo ao Senhor, eu estou não sei o quê. Eu não adultero, não roubo, não faço, não estou procurando, oro, estou fazendo não sei o quê. Daí veio nitidamente, você gosta de ver coisa que eu não gosto que você veja. E o inimigo sabe disso daí. Ele percebe, e ele tem te induzido. Ele tem começado a ganhar terreno na sua vida, na sua casa, na sua família. Ah, rapaz, eu falei, opa, vamos parar com isso daí. Senhor, eu não quero. O Senhor é o dono do meu coração, da minha vida, dos meus desejos. Ah, eu não luto, eu não tenho tentação, eu tenho. Mas o problema não é ser tentado. O problema é cair em tentação. Porque quando a gente cai em tentação, a gente abre uma brecha. Ah, eu peço perdão. É ótimo, você tem que pedir perdão porque você fecha a brecha. Ah, não, mas eu pedi perdão aqui. Amanhã depois estou ali, caí de novo, peço perdão. Fica assim. A hora que você vai ver, fala assim, já viu que não é arrependimento. Você só pede perdão porque você sabe que isso é brecha. Então, você só está pedindo perdão, você não tem arrependimento. Você só tem remorso, porque você só pede perdão para justamente Deus te guardar. Mas teu coração está nisso. Falando sobre pornografia, mas a pornografia é uma entrada para tantas coisas. O Lucas falou aqui. Eu quero dizer que é o pecado. O que gera brecha? É o pecado. Como eu falei, é a futrica, é o orgulho, é a contenda, é o ódio, é escolher não obedecer a Deus conscientemente. Eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu sei que se eu responder assim, isso vai desagradar a Deus. Eu escolho não fazer. Eu sei que se eu olhar, vai ser pecado. Eu sei que se eu me relacionar, vai ser errado. Eu sei que se eu fizer, vai ser errado, porque o mais valente já começou a me orientar, a dirigir a minha vida. Ah, não, mas eu não... na verdade, eu quero continuar, eu não quero deixar, porque eu gosto um pouquinho, eu não gosto do estrago que o valente faz, mas eu gosto dos benefícios que ele oferece. Satisfazer minha carne, ver, pegar, tocar, olhar o fruto, a maçã, essa cultura, olhar o fruto e ver que é desejável, achar que se eu fizer isso aqui de errado, talvez eu vou ter um lucro ali, vou ter um poder. Se eu fizer uma negociação errada, se eu sair com aquela mulher, talvez aquele casamento vai ser melhor que o meu. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu ficar tentando fazer um complô aqui para a gente tentar trocar o líder da célula, o líder do ministério, se a gente tentar mudar aqui a igreja, tentando rebeliões no trabalho, na igreja, onde quer, na família, tentando fazer, o inimigo fala assim, opa, olha, eu acho que o mais forte não tá no trono não. Vamos lá ver a casa como tá? Ó, vem aqui, ó, tá beleza. Queria falar sobre bebida. Bebida, um dia eu vou fazer um estudo sobre bebida aqui. Bebida é uma coisa que se alegra. Mas por que você precisa de alegria? Você não está feliz com Jesus? Esse mais valente de ter te libertado, de ter salvo, de restaurar a tua vida, de te dar um poder para você ter autoridade sobre tudo que vier contra você, não é suficiente?
Ah, não, é porque eu não experimento isso. Ah, então, realmente você não experimentou a salvação, a alegria da salvação. Você não experimentou uma libertação. Então, talvez você precisa continuar com a bebida para te dar alegria, com as baladas, com a bagunça, com curtição. Mas o problema é que quando você... é isso que ainda controla. Não, não controla, não domina. Eu sigo a Jesus. Não, você segue a Jesus? Não, você segue o que até onde você está afim. Mas Ele não é o teu rei. Porque se Ele é o teu rei, você não segue o que você quer. Você faz tudo o que Ele quer. Ele é rei. Ele é Senhor, Ele é poderoso. Se Ele destronou alguém, é para você começar a servir Ele. Se Ele destronou algo ou alguém que você servia, daqui para frente eu passo a servir Ele. E olha os textos aqui. Satanás só entra através de legalidade. Não, cadê? Legalidade, brecha. Como é que funciona isso? Aqui os textos. Guarde esses. Meu querido, se você puder anotar, deixa eu ver como está o tempo aí. Já vamos para os finalmente, meus queridos. Só tem mais 5 pontos, brincadeira. Romanos 6, 12 e 16, por favor. Romanos 12 e 16. Meu querido, essa palavra pode mudar a tua vida. Pode mudar a tua história, a tua casa. Então, por favor. Você às vezes aguenta 2 horinhas num filme que às vezes não faz diferença nenhuma na tua vida. Aguenta um pouquinho nessa palavra, naquilo que Deus quer fazer com você e com a tua casa, em nome de Jesus. Como é que funciona isso que eu estou falando? Romanos 6, 12 e 16. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, seus desejos, suas escolhas, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos do pecado, desejo dessa ordem, daquilo que o Senhor veio libertar vocês. 16, versículo 16. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém ou a alguma coisa para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos ou servos, aqui palavra servo e escravo, tornam-se escravos ou servos daquele a quem vocês obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça ou à vida. Eu sou servo de um ou de outro. Não dá para eu ser servo, não, eu sou servo de Deus. Não, mas eu sou servo do pecado também, porque uma hora eu faço a vontade de Deus, uma hora eu faço a vontade do pecado. Uma hora eu faço a vontade, não, você é escravo de quem? Você deixou o mais valente expulsar, mandar embora, você é uma nova pessoa, então você começa, até mesmo porque, quando você é servo do pecado, esse pecado vai te levar à destruição, à infelicidade, a tantas coisas. 2 Pedro 2, 19 e 20. Aqui, meus queridos, Pedro está combatendo o gnosticismo, está combatendo aquela coisa do prazer, porque tinha muito naquela época que o corpo é mal, nossa carne é mal, porque a gente gosta, você vê, o corpo, a gente gosta de coisa ruim, a gente gosta, então, Deus, a nossa alma, Deus vai salvar a nossa alma, Deus vai salvar o nosso espírito, mas o corpo vai ficar aí, vai apodrecer, então você pode pecar, você pode destruir o corpo, ou seja, daí que vem tantas coisas, o hedonismo, você tem que curtir o prazer, você tem que aproveitar e tantas coisas. Daí, não é esse texto, tem outro texto que fala mais sobre isso, mas aqui, prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio, olha só, como que nós escapamos da contaminação do mundo, do domínio desses desejos, de tudo aquilo? Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio
do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou do conhecimento de que um mais forte, o poderoso veio e expulsou tudo isso e nos libertou desse domínio, desse império, e agora nos trouxe para Ele. Esse conhecimento tem que nos libertar. Encontram-se novamente nelas, enredados, e por elas dominados, então, estão em pior estado do que no princípio. Eu vou ler de novo. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, enredados, enrolados, encantados, meio, tô aqui, e por elas dominadas, que a gente começa assim, então estão em pior estado do que no princípio. Tem muita gente que está pior do que quando chegou na igreja. Ele entra também, aqui deixa eu ver, agora aqui não deu tempo de passar para o iPad, vamos para o celular. Aqui, todos esses textos aqui, vocês perceberam que fala sobre essa questão do ser servo. Ou a gente é servo de um, ou servo de outro. Ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo das minhas paixões, ou eu sou servo do inimigo. Então, meu querido, quando eu estou praticando, eu estou negociando, eu estou cedendo às tentações, e tudo aqui, eu podia falar, são várias coisas, mas tudo aquilo que você já sabe, puxa, isso desagrada a Deus, isso é pecado. O que é pecado? É errar o alvo, é desobedecer a Deus. Deus falou, e isso que às vezes as pessoas não entendem. Deus não quer te prender, Deus não quer te prender. Fala sobre liberdade. Deus nos resgatou e nos deu uma liberdade. Agora, essa liberdade é para quê? Porque se eu volto a me submeter ao pecado, eu estou voltando a ser escravo dele. Eu estou voltando a ser escravo daquilo desse sentimento, dessas escolhas. Quando eu sou escravo de Jesus, Ele me conduz à vida. Ele me conduz a escolhas, porque às vezes, não, eu não vou adulterar. Isso é ruim? Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou, de alguma maneira eu vou agradar Ele, eu vou buscar em primeiro lugar. Tudo isso vai conduzir vocês, quando vocês forem escravos, servos dele, deixar Ele conduzir a vida de vocês, vai conduzir vocês para a vida. Ele libertou vocês para a vida, e para uma vida abundante. Por isso que as pessoas não entendem, as pessoas querem assim, não, a igreja me prende, a Bíblia, não sei o que, Deus, não sei, se fosse assim o mundo estaria bem pra caramba. As pessoas, as famílias, as pessoas iam estar todo felizes, não, mas tem se rebentado, porque elas estão ainda sem a proteção do mais valente, porque o inimigo vive entrando e trazendo mais sete, de influência, de tantas coisas, e a gente não consegue. Por isso que às vezes, e aquilo que eu falei, queria deixar, porque tem a ver com família, muitas vezes, meu querido, escolhas tuas, reflete na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos. Tem muita gente vendo filho sofrer, por causa de que não se posiciona. Tem muita gente que vai sofrer no casamento, situações, porque não permitiu. Não, eu não quero que o Senhor reine, eu não quero que Ele, não, eu gosto ainda dessas influências, eu não quero que Ele domine, eu não quero que Ele controle, eu não quero que Ele escolha por mim. Então eu vou escolher segundo o Deus desse século. Não, eu não escolho segundo o diabo, não. Eu escolho segundo o que eu acho melhor. O que você acha melhor é influenciado pela Anitta, por toda essa mídia, por esse mundo, com esses pensamentos que por trás disso está esse... eu escolho baseado no meu coração. A Bíblia fala que o teu coração é o pior de todos os conselheiros, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, porque ele está contaminado. Sabe quem comanda o coração, meu querido? É o príncipe desse século. Você vai ser conduzido pelo teu coração, a não ser que o teu coração realmente permita que um novo rei comande. E daí não é pelo coração,
é por aqui, por escolhas, por de repente é por isso daqui, o meu coração, por isso que o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração. Ah, se a palavra do Senhor estiver no meu coração, eu posso escolher segundo o meu coração, porque daí eu vou escolher segundo a palavra de Deus. Fala, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti, porque se eu pecar, eu estou dando legalidade, são coisas assim. Meu querido, porque o inimigo, quais são essas brechas? Como essas brechas, essas legalidades, muitas vezes vêm através de tantas coisas, mas quero falar rapidamente, através de amizades. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, não se associe com quem vive de mau humor, que nem ande em companhia de quem facilmente se ira, do contrário você acabará imitando essa conduta, e cairá em armadilha mortal. Meu querido, não tem como, a amizade nos influencia. Aquilo lá que você vê quem são as 5 pessoas mais próximas de você, que andam com você, vai determinar que você é, as suas escolhas e coisas assim. Quem são teus amigos, suas companhias? Nós precisamos influenciar, sim, nós estamos aqui falando, desafiando a igreja a sair, voltar a sair, a influenciar esse mundo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com quem a gente traz para casa. Quais são as pessoas que têm influenciado a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, a vida dos nossos filhos. Porque de alguma maneira isso vai ser fundamental. Porque de alguma maneira mais cedo ou mais tarde eles vão começar a pensar igual, vão começar a agir igual, vão começar a ser influenciado igual. E assim por diante, a hora que a gente percebe, não estou ouvindo, vou na igreja, eu sei sobre Jesus, e assim por diante. Cuidado, meu querido, se associe com o sábio, e você vai se tornar sábio. Se associe com quem teme o Senhor, logo logo você vai estar imitando essa conduta. Se associe com quem realmente já deixou o Senhor tomar conta da sua vida, porque senão tem gente, eu já fui conversar com pessoas que falam, pastor, puxa, eu preciso muito pegar firme com Deus, eu preciso, mas não consegue, sabe por quê? Porque daí você vê, puxa, na segunda está com fulano, está com outro, o que esse pessoal gosta? Esse pessoal não tem compromisso nenhum com Deus, e daí você quer se pegar firme com Deus? Eu não entendo isso daí. Não, eu quero começar, não, mas o meu círculo de amizade é só bebida, é só bagunça, é só não sei o que, é só gente que não quer compromisso com Deus, é só gente que fala sobre coisa imoral, sobre traição, só sobre não sei o que. Espera aí. E daí como que você vai, muito complicado, na juventude, em todas as áreas. Você quer, qual outra área? Outra brecha, ele entra muito quando se guarda mágoa, ressentimento, amargura. E aqui, meu querido, o que a gente ouve, e talvez, eu já falei, vira e mexe, é uma das coisas que eu mais peço para Deus, Deus, eu estou com mágoa, eu estou ressentido, eu tenho fulano, porque isso acontece, como eu falei, no relacionamento familiar. Um dia, às vezes, é uma coisa que eu falo para a Nilva, talvez eu possa magoá-la. E dependendo, se isso ficar no coração dela, puxa, é uma brecha, é o marido, a esposa, é a filha, o filho, puxa, olha, eu já falei, o filho não liga para mim, no fundo eu amo meu filho, mas no fundo, se eu sondar, eu tenho uma mágoa, eu tenho um ressentimento, porque quando ele saiu de casa, ele fez isso, eu tenho um ressentimento por ele, porque quando ele fez aquilo, ele nem pediu perdão. A gente tem ressentimento de várias pessoas, da família, e isso daí, eu quero dizer que isso é uma brecha. O inimigo, ele está orando, está buscando, mas tem mágoa. Senhor, o que o Senhor fala? Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Paulo está se referindo a um homem lá que ele trata esse assunto no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 5, que é um homem, um moço que tem relação sexual com a sua madrasta, na igreja,
está tratando a igreja de Coríntios, lá a coisa está feia lá, e ele fala, recomenda o pessoal a excluir ele, a colocar ele para fora da igreja. Mas aqui na segunda carta, olha o que ele fala: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, está falando de uma pessoa, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse o quê? Não. 10 e 11, já está no 11, por favor. A fim de que Satanás não tivesse... Eu perdoei na presença de Cristo, não precisa ser para que Satanás não tivesse vantagem, porque se eu não perdoo, ele tem vantagem, ele tem lugar. Não deis lugar ao diabo. Quando essa palavra lugar, ela é topo, não dê um lugar, um lugarzinho, um topo que seja, porque é o suficiente para ele começar a entrar. Então, quantas famílias estão ressentidas, tem mágoa, meu querido, brechas. Eu poderia falar tantas coisas, mas quero terminar falando, antes da gente partir para um momento muito especial aqui, quero terminar falando, ele entra através das práticas do velho homem, do pecado. Mas eu queria falar que, por isso que Paulo fala tanto, para a gente se despir do velho homem. Outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Por isso que vocês precisam agora, outrora vocês faziam isso, mas agora vocês precisam parar de fazer. Olha só, e eu quero dentre algumas coisas, capítulo 6, de 9 a 16, deixa eu ver, de 1 Coríntios 6, 9, deixa eu ver se eu vou aqui, 1 Coríntios 6, 9. Começando 9, Paulo começa a falar daqueles que não vão herdar o reino de Deus, daqueles que ainda vivem no domínio, no controle dos seus desejos, no domínio do príncipe desse século, do pensamento desse século, que a gente tem percebido cada vez mais, tomando conta como um pensamento certo, e colocando até Deus. Meus queridos, eu queria pedir para que vocês tomassem cuidado com pastores de internet, cuidado com igrejas de internet, porque elas vão cada vez, um pastor, ele comete um erro, em vez dele se arrepender, ele começa a achar na Bíblia argumentos para de repente falar que aquilo não é mais pecado. E ele vem com todo ardiloso, como inimigo. Você tem noção? Vem cá, alguém já parou para pensar como que Satanás, no céu, ele consegue fazer uma rebelião, convencer 1/3 dos anjos a acompanhá-lo? Alguém já pensou nisso? 1/3, não foi um grupinho, não foram 3, não foi 5, foi 1/3 dos anjos que viam Deus, viam Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que foram criados por Ele, tinha dimensão, tinha noção da perfeição, de coisas que a gente jamais conseguiu imaginar, eles tinham, mas a sutileza de Satanás, a sua conversa, para convencer 1/3, se tivesse o WhatsApp no céu, eu acho que deve ter rolado de WhatsApp, eu acho que deve ter rolado de café,
Eu acho que deve ter rolado de encontro em esquina. Eu acho que deve ter rolado de conversa depois de academia, depois de culto, depois no quinto E da célula. Que deve ter rolado de conversa assim, o diabo... Não, nossa, não, Deus é maravilhoso, nossa, não tem nem o que falar, Ele me criou, né, a gente criou, olha como que Ele faz assim, mas, você sabe, eu não sei, porque parece que eu não entendo isso, começar a jogar dúvida, e hoje eu vejo a internet, meus queridos, eu vejo alguns pastores pegando a Bíblia, e começando, querer ir para o hebraico, para o grego, para o aramaico, para o diabo A4, e falando, e fazendo, e dizendo para falar assim, ó, isso não é pecado, Deus não condena isso. Daí eu conheço um pouco a Bíblia, eu falo, cara, a gente vai ter que rasgar, se ele tiver certo, a gente vai ter que rasgar no mínimo umas 50 páginas da Bíblia, e a Bíblia, você não pode interpretar a Bíblia por um texto, mesmo que se ele tivesse certo, que nunca tá, mas se ele tivesse, você precisaria falar assim, não, mas peraí, e aquele outro texto? E aquele outro? E aquele outro? Mas e aquele? É assim, mas daí, o que acontece? Aquela pessoa que também está vivendo o mesmo conflito desse pastor, e ele ama Deus, ele quer servir a Deus, mas ele fica assim, puxa, mas esse meu pecado, ou isso que eu vivo, esses conflitos, na verdade, acho que Deus aceita, não é assim, Ele me ama do jeito que eu sou, e Ele te ama do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que não quer deixar você do jeito que você é, Ele quer expulsar o valente e se tornar o teu rei para te levar para uma vida eterna, para uma vida abundante, para fazer você ser feliz completamente, entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, restaurar você. Ele te ama a ponto disso, de não permitir que você continue na lama, no chiqueiro. E daí esses pastores, e tanta coisa, e alguns que nem são pastores, mas frequentaram igrejas, e daí vem e descobre que, não, tá vendo, a igreja estava errada esse tempo todo, porque agora eu me assumi assim, e agora eu estou feliz. Então, na verdade, Deus falou comigo, falou que Ele me aceita assim. Então pega a Bíblia e joga fora, a Bíblia não é mais parâmetro. E daí acontece, o valente continua reinando, e vem, mas traz mais 7, e daí lá na frente, porque a gente está num momento muito delicado, onde tudo, agora, não, importa é a felicidade, importa é a felicidade, e Deus Ele permite tudo porque Ele ama o ser humano. A gente não sabe, se Ele não voltar, a gente não sabe o que vai ser daqui 10, 20 anos. Porque até a ciência antigamente, o mundo falava muito sobre a ciência foi rasgada. Falava-se, não é mais ciência, é o que eu sinto. Biologia? Não, esquece biologia. Esquece genética, esquece tudo que Deus criou. Vamos lá, agora vamos ter os pensadores que são influenciados pelo esse mais forte e deixar eles entrarem e começar a me influenciar as famílias, a casa, a família, o mundo, e daí o mais valente fica assim, eu não posso porque está todo mundo querendo seguir esse valente, porque tem pastor falando, tem igreja falando, igreja não falando mais, por isso que eu falei, o Lucas e a Kelly e essa igreja aqui, mas o Lucas falou sobre restaurando a sexualidade, ensinando a sexualidade saudável na sexta-feira, daí no sábado falou restaurando a sexualidade dos jovens, porque a gente precisa falar a verdade, porque a verdade está sendo afogada, está sendo, amordaçada. E a mentira está sendo falada como verdade, porque está sendo falada com tanta convicção. E os que têm convicção, como pastores, como a igreja devia ter essa convicção. Não, gente, não pode. Só que daí o problema é o seguinte: a gente nunca está acima de todo poder e principado.
Porque o mais forte não está aqui, porque se o mais forte vier aqui, eu faço igual Jesus, eu enfrento fariseu, eu enfrento governante, eu enfrento tudo e todos, porque eu sei que o reino que eu faço parte, ou ele vai ser estabelecido aqui, e se não for estabelecido aqui, eu vou morrer aqui e vou levantar nesse reino, na hora que esse reino estiver completamente restaurado. Ele vem, estou tendo que tocar em assuntos aqui, um pouco delicados, mas cuidado, porque esses pastores que adulteraram, adultério não é tão mais assim, pastores que se descobriram homossexuais, não, olha, agora é assim, pastores que deram calote na igreja e são gananciosos, se envolvem com dinheiro, não, é a teologia da prosperidade, pastores que fazem tudo, então lá na internet, não, usando a Bíblia para falar, não, é assim. E daí cada um, aquele que gosta do dinheiro vai seguir o pastor que fala do dinheiro. Aquele que tem problema com a sua sexualidade, vai seguir o pastor que está falando sobre a sexualidade do jeito dele. Cada um vai seguir, porque a gente não quer confronto. A gente quer que a nossa natureza continue reinando. O problema disso é que se a natureza continuar reinando, a gente continua escravo dessa natureza. A gente não foi liberto, não foi livre. E se a gente não foi livre, é porque a gente não recebeu esse mais valente. A gente não creu que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não é poderoso para expulsar todo tipo de... quebrar as cadeias e fazer isso. Só que se eu quero isso, eu preciso pela fé entregar o controle da minha vida a Ele. Falar, Senhor, se isso é a verdade, eu quero seguir a Tua verdade. Eu abro mão do adultério, eu abro mão das minhas dificuldades, eu abro mão da mentira, eu abro mão do pecado, eu abro mão de tudo aquilo que me envolve, porque eu quero deixar tudo isso e correr para o alvo que se chama Jesus Cristo. Porque aqui Paulo está falando daqueles que vão herdar o reino de Deus, aqueles que todos nós éramos, alguma coisa nós éramos. Versículo, se alguém puder vir aqui para não, mas porque eu marquei aqui, se alguém puder vir para não apagar mais meu celular aqui, alguém puder vir fazer isso aqui, me ajuda. 1 Coríntios 6, de 9 a 16. Vou começar aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, agora não é isso daqui, agora é esse 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados pelo nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aleluia! Versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui que Deus está falando. Porque aqui em Coríntios, o que acontecia? Tinha os Jogos Istmos, era o segundo maior porto da Europa, muita gente, e lá tinha o templo da deusa Afrodite, muitos ritos envolvendo religião e prostituição, muitos ritos envolvendo religião e festas e bagunças, orgias, coisas desse tipo, e muita gente religiosa de todo tipo, e que não era religiosa se envolvia, porque a carne é isso aí, a filosofia grega, a filosofia romana que vinha lá, o corpo vai morrer, então o corpo tem que aproveitar, coma, beba, faça sexo, aproveite, curta prazeres, porque o corpo vai ser queimado no fogo. O corpo é do diabo, e a alma, o espírito é para o Senhor. Isso que
agnósticos falavam, isso que o hedonista fala, isso que é para aproveitar. Paulo está falando, peraí, não é assim, porque muita gente estava aceitando o evangelho, estava se tornando cristão, mas aí eles falam, não, mas quando tem a festinha lá da deusa, vamos lá, vamos, a gente gosta disso. Paulo está falando, peraí, não, vocês eram, agora vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram libertos, agora vocês não podem viver assim, porque se vocês viverem assim, vocês não vão herdar o reino de Deus. Ah não, mas é só o corpo, eu só peco com o corpo, quando eu estou comendo, quando eu estou transando, quando eu estou curtindo algumas coisas, quando eu estou me drogando, e aqui vai, o corpo, aqui meu querido, paciência um pouquinho, por favor. Porém, mas Deus destruirá ambos, o corpo porém não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo é do Senhor, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Meu corpo não são minhas regras, meu corpo são as regras do dono dele. O dono do meu corpo é esse Senhor, desse mais valente. O meu corpo não é meu. Então aqui, qual o problema dos vícios? Porque eu estou prejudicando o corpo. Ah, mas daí é só vício? Não, está falando sobre alimento também. Qual o problema de se alimentar mal, de não fazer exercício? O problema de não cuidar bem do corpo? Ah não, eu estou alimentando a alma. Eu falo, já falei, sou testemunho aqui. Infelizmente, há ainda um testemunho negativo. Eu cuido bem da alma, cuido bem do espírito, eu estou jejuando, mas tem vezes que eu nem consigo terminar de pregar direito por causa do meu corpo. Ah não, eu quero, porque meu corpo não, o corpo é do Senhor, ele precisa estar em forma, para poder desenvolver, para cumprir o propósito dele. Tudo, a gente precisa cuidar do corpo. E quem sabe hoje não vai ser uma libertação para a gente que não consegue cuidar do corpo, para a gente que tem vício, para a gente que não consegue largar de algumas coisas aí. Porque hoje o mais forte está aqui. E para terminar, versículo 16: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um com ela, é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui eu quero falar sobre relação sexual, aonde tem brecha. Aqui você viu como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Está falando sobre o quê? Falando sobre sexo. O homem vai pegar o seu corpo, que é membro do Senhor, e se unir a uma prostituta, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Quando isso? Na relação sexual. E aqui se tornarão uma só carne, alma e espírito. E daí aonde que está? Daí que é a resposta da minha mãe. Aonde que fala? E deixará o homem, pai e mãe, e se unirá com a sua esposa ou com seu marido. E os dois serão uma só carne. O que sela isso, essa união, essa unidade no casamento é a relação sexual. É só no casamento que deveria se unir e os dois se tornarem uma só carne, porque quando os dois se tornam uma só carne, os dois estão se ligando para o resto da vida, os dois estão se tornando uma só carne, alma e espírito, os dois estão construindo algo junto ali, e nessa ligação, passa coisa de um para o outro, não é só doenças venéreas, não é só sêmen, não passa coisas, passa sentimento, passa espírito,
passa depressão, passa demônios, passa todo tipo de coisa que a outra pessoa tem. E hoje a gente está percebendo porque está todo mundo aí. A pessoa sai do relacionamento e tem vontade de morrer. Por que será? E um não sei o que, não sei o que. Um marido tem um caso, vem, e daí começa a não dar nada certo no casamento. Por quê? Porque não era para ser assim. Porque é compromisso de unidade. E quando nós, a humanidade, Deus, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está conseguindo destruir coisas fundamentais como paternidade. Ele está conseguindo destruir essa aliança de unidade. Porque hoje as pessoas começam, o sexo não é mais um compromisso de unidade, é prazer também. Deus fez para que, é um benefício, mas nesse benefício, é porque é o benefício de um compromisso. Não, mas agora não tem mais compromisso. É só prazer, é só sexo. Meu querido, se você soubesse que não é só sexo. O que Paulo está falando aqui, como que você vai se unir o corpo de Cristo a uma prostituta, que também já se uniu a várias outras pessoas, e você não sabe o que isso acarreta, o que vem, e daí vai chegar, e esse membro de Cristo, o que você está fazendo com ele? Você está prejudicando isso. E aqui vai. Por isso que tem pessoas que têm muitas experiências. A gente atendeu gente que depois estava pensando em suicídio. A gente fez mais de uma semana de trabalho de libertação e tal. Daí eu falava, o problema com o pai, o problema com a mãe. Não sei, meu pai é bom, minha mãe é boa, tudo, a gente tem uma vida, e a gente conhecia, e realmente era, e a coisa não ia assim. E ela já tinha tentado suicídio 3 vezes, e ficava a gente tentando, orando, pedindo discernimento, tal, uma moça muito bonita, não é daqui, isso não era nem pastor na época, mas com uma equipe, e a gente começou, e de repente surgiu uma situação, não sei e tal. Eu falei, e namorado, você namorou? Conta o histórico aí, tal. Ela tinha se envolvido, o primeiro namorado com o qual ela tinha tido uma relação sexual, o primeiro namorado dela, já tinha se suicidado. Acho que 5 anos atrás. E ela sofreu muito. E ela achava que era, será que é por isso? Porque eu senti? Não, é porque é o espírito dele, tudo aquilo que ele tinha na alma, as feridas, porque, não sei por que ele se suicidou, daí tinha que ter trabalhado com ele, mas ele tinha feridas na alma, ele tinha problemas, o espírito, o valente estava ali fazendo algo, e quando vocês se unem, o valente tem uma legalidade, porque você está em desobediência com Deus, porque não era momento de você se unir a alguém, e você se une, então você não tem a proteção de Deus. O mais valente não pode te proteger naquele momento. Então daí vem o que? Passa tudo isso. O valente fala, opa, é uma casa nova. Uma casa nova para a gente entrar e começar a fazer. E daí veio o estrago. Daí a gente começou a cancelar. E é isso que eu quero falar. E vou para o final agora, porque já está muito. Mas eu queria falar, meus queridos, eu não sei o que você tem vivido na tua casa, os teus filhos. Mas às vezes, no casamento, são tantas coisas que você tem passado, que você pode ser por diversas brechas que você deu. Através de coisas que você faz, segundo a tua paixão, segundo tuas escolhas, e você não imagina a seriedade. Porque existe um espírito, porque existe uma guerra, uma batalha espiritual que você não consegue ver, mas está querendo destruir você, a tua casa e a tua família. Talvez já começaram lá no teu pai, já começou lá na tua mãe, já começou lá atrás, e você tem herdado algumas coisas, mas hoje nós vamos quebrar em nome de Jesus. E eu queria que você assumisse um compromisso, mas antes eu queria só para você entender, eu estou aqui, por exemplo, e vou falar o seguinte, a gente pode depois comer uma pizza na tua casa lá? Pode comer uma pizza na tua casa? Então ligar lá. Vamos lá. Do espigão,
Oi, Carol, tudo bom? É o pastor Marinho aqui. Você manda 2 pizzas. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Umas 9. Umas 10 horas. Porque vai ter um momento de oração ainda aqui. Umas 10 horas lá na casa do Lucas Portilho. É uma de. Qual que você gosta mesmo lá? Paulista. Qual que você. Calabresa. Com catupiry. Você quer que eu pare? Pera aí. Eu ia falar coca, mas agora eu dei uma palavra aqui que não vou poder falar coca, então deixa quieto. Lá depois vocês fazem suco lá, só isso daí. Quanto deu? Não, pode marcar pro Portilho. Não, brincadeira, depois eu acerto aí, tá bom? Obrigado. Não, foi hoje que você me chamou para comer lá, para jantar lá? Foi, né, André? Puxa, esqueci. Não, mas... Então deixa a pizza para depois. Porque você sabe, né? Não dá para competir, né? Se fosse você, seria a mesma coisa, né? Não vou perder a oportunidade. Eu já até sei o que tem lá, então eu vou comer no André, tá? Depois... Mas daí... Meu pai falou que vai. Mas daí, o que acontece? Eu estou aqui, o culto foi até mais. Chega lá, pastor, a pizza chegou aqui, e cadê o pagamento e tal? Puxa, mas eu não vou mais. Esqueci de cancelar. Só que não foi só isso. Esses dias eu passei numa outra loja, fiz um pedido, e a pessoa separou, eu acabei não ficando com o negócio, mas a pessoa teve prejuízo, e ela falou que eu tenho que pagar agora. E assim por diante, a gente vai fazendo coisas, tomando atitudes, mas o certo aqui, era eu chegar agora que eu lembrei, Carol, por favor, cancela, dá tempo de cancelar? Porque senão, eu vou ter que arcar, ou o Lucas vai ter que arcar, ou alguém vai ter que arcar, porque a gente não pode sair fazendo, pedindo, sem consequência. A gente só deixa de ter a consequência, se aquilo for cancelado. E nessa noite, tem alguém que está cancelando toda a dívida, tudo aquilo que era contra nós. Colossenses 2,14, se eu não me engano, por favor. Não adiantou o teu jeito, meu amor, mas tá bom. Tá. Colossenses 2,14 diz assim, e ele falando a respeito de Jesus. Então, se você teve, pastor, eu fiquei preocupado, porque agora eu tive já algumas situações em relação à sexualidade, eu já tive algumas atitudes, vira e mexe, eu estou deixando de novo esse valente dominar minha vida, o pecado. Eu acho que hoje esse mais valente não está sendo meu rei. E como que eu faço com tudo isso que eu já fiz, e com os meus filhos, e com tudo aquilo, com a minha casa? Eu quero trazer uma palavra para você. Em Colossenses 2,14 diz assim, e ele cancelou a escrita de dívida que consistia, que era contra nós. Ele removeu, que era contrária a nós, ele a removeu pregando-a, cravando-a na cruz. Ele cancelou, eu não precisei ligar, você não precisa, nós precisamos pela fé, falar então, eu cancelo, na cruz do Calvário, Jesus cancelou, e eu pela fé quero hoje cancelar aquela aliança que eu fiz com aquela pessoa, eu quero cancelar esse desejo meu, eu quero declarar que eu entrego hoje tudo diante da cruz do Calvário, porque na cruz, Ele apagou a dívida, porque na cruz, o sangue dEle me livra, me purifica de todo o pecado, não tenho mais dívida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos redimiu da maldição, Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Ele pagou a dívida. Coloca o 14 aí, deixa eu ver, Gálatas 3,14, eu não coloquei aqui.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a mim e a você, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então ele cancelou, ele apagou, ele expulsou o valente para fazer morada, para que nós recebêssemos e nós podemos receber a promessa do seu Espírito, para que todas as bênçãos de Abraão chegassem até nós, e não só em nós, mas na nossa casa, na nossa descendência, nos nossos filhos, e nós precisamos receber isso pela fé. É escolha. Você quer continuar com quem na sua casa? Você quer continuar sendo governado por quem? Pelos seus desejos que são influenciados por esse príncipe, por esse valente? Ou você quer hoje colocar tudo isso diante da cruz do Calvário e falar assim: não, Senhor, eu quero que o Senhor remova, eu quero que o Senhor hoje faça uma limpeza, eu quero que hoje o Senhor expulse, eu quero que hoje o Senhor quebre todo laço, eu quero que hoje o teu poder seja manifesto na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu quero que hoje, a partir de hoje, o Senhor seja o único governante da minha vida, da minha casa e da minha família. Eu não quero mais ter dívida, eu não quero ter mais nada, eu quero ser o teu filho amado e quero exercer esse poder todo que o pastor está falando, que eu estou sentindo aqui, que eu estou crendo. Eu quero começar a viver debaixo desse poder e exercer nessa autoridade, porque não é só aqui. A hora que você chegar na tua casa, se o mais valente estiver com você, você vai poder chegar e falar: ô valente, sai daqui, ô valente, sai do meu filho, ô valente, porque é Deus, através de Jesus na cruz do Calvário, Ele te expôs, Ele te venceu, e Ele otorgou sobre mim, que sou a igreja, a autoridade, para colocar você debaixo dos meus pés. Aleluia, 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 aleluia. Vou ler o texto que eu comecei, e eu acredito que aconteceu nessa noite. Eu sinto que aconteceu. Eu sinto Deus aqui, meu querido. Efésios 1, de 18 a 22. Oro também para que os olhos do coração de vocês tenham sido iluminados nessa noite, a fim de que vocês tenham conhecido a esperança e conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, e as riquezas da gloriosa herança dEle, para nós que somos santos, seus santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Por isso que se você crer, por isso que Jesus fala: tudo é possível ao que crê. É possível meu filho ser resgatado? Tudo é possível ao que crê. É possível meu casamento ser restaurado? Tudo é possível ao que crê. É possível eu ser curado? Tudo é possível ao que crê. É possível eu viver um novo tempo na minha vida? Tudo é possível ao que crê. É possível a gente começar a experimentar aqui na nossa cidade realmente o governo de Deus aqui. Tudo é possível ao que crê. Até mesmo porque o maior governo sobre essa cidade se chama Igreja de Jesus Cristo. E a gente está vendo isso. Só precisamos exercer através da fé. E é isso que Paulo está orando para essa igreja. Quero para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele para nós, os santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que força que é esse? Essa força que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, aonde existe essa batalha espiritual, essa guerra espiritual entre o forte e o mais forte, entre o que tem poder e o que tem todo o poder.
Ele se assentou muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas. Para quem? Para a igreja. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Ministério de louvor aqui à frente. Ministério de louvor aqui à frente. Ah, rapaz, você acha que acabou? Você quer ir embora? Se você quiser, precisar ir embora, eu entendo e te deixo à vontade. Mas se você quiser e precisar, só o grande eu sou, e daí depois vai ser possível a bênção. Daí depois a bênção. Meu querido, sei que nós avançamos no horário, avançamos bastante, mas é uma palavra que você, dependendo se sair daqui, colocar em prática isso, entender bem, você talvez nunca mais vai ser perturbado por inimigo nenhum. Você vai ter problemas, situações, mas você vai exercer essa autoridade. Você vai entender, falar, talvez seja Deus permitindo algumas situações, mas se for você, inimigo, sai, porque aqui não tem mais vez. Aqui já existe um rei, e esse rei é muito mais poderoso do que você. E ele me delegou a autoridade para falar, sai em nome de Jesus. Eu não estou fazendo. Porém, você não tem essa autoridade quando você dá brecha. Por isso que nós precisamos tapar as brechas. E hoje, se você não consegue tapar algumas brechas na sua vida, eu quero que você, se você precisa de uma libertação, se você precisa de sentir, eu sinto que na minha casa, na minha família, eu sinto que algumas coisas não dá certo. E agora o Senhor falando, talvez eu percebi que tem coisa aí, ou em mim, ou no meu marido, ou nos meus filhos, ou vem coisa lá de trás da minha família. Eu sinto que tem coisa, eu sinto e eu creio que hoje pode ser quebrado aqui por esse poder soberano que Deus exerceu em Cristo Jesus e colocou Ele acima de todo nome, colocou Ele acima de todo principado e potestade, e colocou Ele como cabeça da igreja, e nos colocou e nos fez assentar com Ele nessas regiões. Hoje nós estamos assentados com Ele, acima de todo principado e poder. Então hoje nós vamos orar. Eu já pedi a intercessão, e eu quero fazer um apelo hoje. Quero pedir para o pessoal já se organizar. Vamos tirar as primeiras fileiras aqui. Não sei se vai caber todo mundo, porque se você não quiser, a gente vai estar orando. Não precisa a princípio todo mundo colocar a mão em ninguém. Só se a gente perceber necessidade. Daí talvez algum pastor, algum líder vai chegar para você e orar. Se a gente perceber necessidade. Mas o ambiente vai ser um ambiente de libertação. Vai ser um ambiente de quebra de cadeias. Se você precisa de alguma coisa hoje, a tua história pode mudar. E eu quero, se você entendeu essa palavra, essa mensagem, que quer realmente ser tocado, e que essa bênção, e que esse mais valente chegue realmente rebentando, quebrando toda a cadeia, todo aquilo que o inimigo, ou até mesmo, estou falando sobre possessão, não, sobre influência. Sobre, às vezes eu não consigo tomar aquela posição, mas eu quero sair daqui tomando essa posição, e assim por diante. E você hoje vai ser cheio da presença de Deus aqui. Eu quero convidar, enquanto nós vamos cantar essa música, eu quero convidar você a vir à frente aqui, e vai chegar num determinado momento dessa...